Oi, eu sou o Matheus e eu sou mais um brasileiro aqui na Europa. Faz pouco tempo que eu fiz uma viagem bem longa, passei por diversos países e sempre que a gente viaja, a gente acaba aprendendo alguma coisa nova, acaba passando por situações que nunca tinha passado. Então eu estou fazendo esse vídeo para ajudar quem quer viajar a evitar alguns problemas, a se organizar um pouco melhor. Então eu vou dar algumas dicas, falar algumas coisas que aconteceram comigo. Eu vou tentar organizar, deixar organizadinho na linha do tempo ali para quem quiser avançar para o assunto que é mais pertinente, mas eu vou começar falando a princípio da organização da viagem, como é que eu me organizo. A primeira coisa que eu faço é comprar a passagem, porque normalmente é a parte mais cara, onde eu vou gastar mais se eu não me organizar. Então essa para mim é o fundamental. Que nem agora, nessa última viagem, eu fui ida e volta para Milão, porque era a passagem mais barata, tá? Não era a cidade que eu queria conhecer, que eu queria visitar, não era a minha intenção, mas por ser mais barato eu optei. Lembrando que eu viajei final de julho, começo de agosto, que é a pior época, é a época do verão aqui, época de férias, então é muito quente mesmo. Tem país que faz 40 graus, cidades, né? Na Itália faz 40 graus. É muito cheio, tem muito turista, você passa muito tempo na fila. Em fila você quer ir até para comer, mas se você quiser ir no museu, por exemplo, você vai pegar uma fila enorme e é mais caro. Para vocês terem uma ideia, em baixa temporada, para Luxemburgo eu consigo comprar 10 euros ida e volta. Pago 5 para ir e 5 para voltar. Em agosto, se eu for comprar, eu vou pagar 200, 300 euros a passagem. Isso só a passagem. Então é uma diferença muito grande, por isso que eu sempre começo pela passagem a organizar minha viagem. E assim, eu tô falando 10 euros ida e volta, mas o presidente da Ryanair já falou que esse tempo de passagem de 5 euros acabou, que vai ter um aumento mais ou menos de uns 10 euros por causa da alta do combustível. Então as passagens que pagava 10 vai para 20, que pagava 20 vai para 30, enfim. Mas mesmo assim ainda é um valor a se considerar, é um valor baixo até. Com a minha passagem em mãos, eu abro o Google Maps e eu olho o que tem perto ali, as cidades que dá para botar, que eu acho interessante, que eu gostaria de conhecer, e eu vou jogando no Google. Eu boto assim, cidade, o que fazer em tal cidade. E daí eu olho todas as atrações que tem, vejo o que me chama atenção, o que eu tenho vontade de conhecer e vou fazendo uma lista. Depois que eu já escolhi as cidades que eu quero visitar e o que eu quero ver em cada cidade, eu vou no GPS ali e ponho todos os pontos que eu quero visitar para tentar deixar do jeito mais eficiente possível. Por exemplo, para mim não precisar fazer, por exemplo, sair daqui, vir para cá, voltar para cá, vir para cá, sabe? Eu prefiro fazer um caminho que eu perca menos tempo caminhando entre um ponto e o outro. Então isso vai me dar muito tempo, vai economizar do meu tempo. E eu vou fazendo esses roteiros e vou salvando tudo na área de trabalho do meu celular, porque fica mais fácil, eu vou botar um print aqui da minha área de trabalho. E eu faço os percursos, alguns que eu vou ter que fazer de carro, por exemplo, nessa viagem eu aluguei um carro, então tem percursos que eu vou fazer de carro e tem percursos que eu vou fazer de a pé. Por exemplo, eu estava em Florença, eu não vou passar o dia inteiro andando de carro em Florença, não tem como. As atrações é tudo coisa uma pertinho da outra, então tem que ir caminhando. Então eu faço também o percurso que eu vou fazer a pé, eu já deixo tudo organizado para quando eu chegar na cidade eu saber, eu tenho que ir daqui até ali de carro e daqui até ali de a pé. Além disso, eu abro também, às vezes, documento de Word, às vezes naquelas notas que a gente cola na área de trabalho, eu vou colocando as atrações que eu vi ali e dizendo alguma coisa sobre elas. Por exemplo, nessa igreja foi enterrada tal pessoa, ou então aqui é onde se realizava tal coisa, ou então aqui é bonito pôr do sol. Eu vou botando esse tipo de detalhe, porque quando eu estiver viajando, se por acaso eu tiver com o tempo muito apertado, eu poder eliminar algumas coisas. Então eu olho, isso daqui eu acho que não, eu não estou afim de olhar, então eu já elimino. Porque às vezes acontece de você olhar assim, a igreja tal, vou eliminar. Não tô afim, eu já conheci um monte de igreja, por que eu vou nessa? E de repente era uma igreja que tinha alguma coisa diferente, muito diferente que você queria conhecer, mas na hora você não lembrou. Então eu já deixo separado, deixo anotado certinho o que vai ter naquela igreja. Assim como às vezes eu coloco alguns pontos que eu acho que eu não vou visitar e que eu deixo assim, entre aspas, se tiver tempo, passar por tal lugar, se tiver tempo, fazer tal coisa. Porque já é uns pontos que eu não dou muita importância, mas que às vezes no meio da viagem acabou que eu fui mais rápido do que eu achei que eu iria, então sobrou um tempinho e eu acabo indo para esses lugares. Mas não são lugares importantes nem nada, pelo menos não algo que vai me fazer falta, que eu vou voltar para casa e pensar, putz, por que eu não fui naquele lugar, sabe? Então eu procuro sempre deixar na descrição ali no documento de Word que eu faço certinho o que dá para deixar fora da minha viagem e o que é essencial, para mim não ter esse problema depois de arrependimento. Bom, depois que eu já tenho tudo definido, eu aluguei o carro dessa vez, né?
E para alugar o carro é bem simples, é que nem passagem. Você olha todas as companhias que tem e você vê qual é o mais barato. Não tem exatamente uma que é mais barata. Por exemplo, essa última vez eu aluguei da Centauro. Foi a primeira vez que eu alugo da Centauro, eu nunca tinha alugado porque eu nunca tinha achado um preço bom. E dessa vez estava muito mais baixo que nos outros lugares. Então você sempre procura e, de preferência, você sempre vai, aluga direto com a locadora. Evita intermediários, porque se tiver algum problema, você resolve direto com eles. Isso vale para passagem aérea, vale para hotel também, se você for ficar em hotéis. Eu até costumo olhar em sites que fazem essa pesquisa para mim, por exemplo, para carro tem o Rent Cars e Rental Cars, que são dois sites bem parecidos até, que eles já fazem uma pesquisa e eu já tenho uma noção de qual locadora está mais barata. Mas depois eu vou no site da locadora. Assim como para hotel, por exemplo, eu sempre abro o Decolar para ver onde é que tem um hotel mais barato. Eu ponho o nome da cidade e ele vai dar uma lista de hotéis. Então eu vou no site daquele hotel para fazer a reserva. E assim, eu acho sempre importante você fazer direto com o local, porque você tem uma comunicação direta com eles. Uma vez, no Natal, eu fui para a Áustria e eu fui para Salzburg e eu fiz pelo hotel, pelo Decolar. E por conta da pandemia, aquele hotel estava fechado e eles remanejaram os hóspedes que iam ficar naquele hotel para um outro hotel. Foi até melhor para mim, eu ia ficar no hotel bem baratinho, bem michuruca, me botaram para um hotel 4 estrelas, eu não paguei nada mais por isso. Isso foi muito bacana. Mas quem fez isso foi o hotel, não a Decolar. E o que acontece? Eles avisaram a Decolar sobre essa mudança. A Decolar não me avisou. Eu cheguei lá em Salzburg, menos 8 graus, sabe? 8 graus negativo, muito frio, de noite, estava tarde na noite, ia começar a chover e eu estava na rua desesperado num país que eu não falo a língua, que é alemão, eu não falo alemão. Então, foi um momento assim bem que eu entrei em pânico, eu não sabia o que fazer, até que eu consegui entrar em contato com o hotel e quem trabalha em hotel normalmente fala inglês, né? Então eu consegui me comunicar e eles me explicaram que eu devia ir para um outro hotel, me deram o endereço e eu consegui ir. Mas assim, eu tive sorte porque, enfim, o meu celular estava funcionando, eu consegui entrar em contato. Mas agora imagina se der algum problema no meu celular, sabe? Eu tô ferrado, porque a Decolar, que era a responsável por isso, eles não me avisaram. Por isso que eu digo que é sempre bom você tentar tirar o intermediário. Embora, às vezes, eu deixo o intermediário, como a Decolar. Por exemplo, agora essa viagem que eu fiz, eu fui em muitos hotéis que eu não conhecia o hotel, que eu entrava no site e não parecia assim muito... Eu não tinha muita convicção de que era um local bacana, então eu fiz para Decolar que se por acaso tivesse alguma coisa errada, eu sei que a Decolar ia me ressarcir o valor. Então, na Decolar eu confio mais para pegar meu dinheiro de volta do que num estabelecimento que eu nunca vi na vida, que eu não tenho nenhuma informação. Por sorte, nessa viagem, todos os lugares que eu fiquei eram excelentes, assim, me surpreenderam pelo valor, sempre pego o negócio mais barato e tinha muita coisa bacana, muita coisa boa. Eu tenho medo de pegar um hotel, sabe aquele hotel que existe só naquela cidade, que não tem nenhuma filial, não tem nada? Então esse tipo de hotel que tem um site bem michuruca, às vezes eu fico com medo de entrar no site desse hotel e fazer uma reserva, porque eu não sei se é verdadeiro ou não, eu não sei se quando eu chegar lá eu não vou ter nenhuma surpresa. Então eu prefiro fazer nesse caso eu tô dando exemplo da Decolar, mas pode ser qualquer outra empresa, que daí eu sei que eles vão me ressarcir o dinheiro se por acaso chegar lá e não tiver a minha reserva, ou se eu tiver que pagar um valor extra, alguma coisa assim, eu sei que a Decolar vai me ressarcir porque eu tenho um contrato lá com a Decolar. Para andar de carro, acho que muita gente sabe, mas dá para usar a CNH no período que você está como turista. Você pode usar nos países da União Europeia, do Espaço Schengen, graças ao Tratado de Viena. Inclusive na Áustria eu fui parado e eles pediram o documento, pediram apenas CNH, né, a carta de condução, e o documento do carro. Como era um carro alugado, ok, não tive problema nenhum, porque normalmente o carro alugado vai estar com os papéis em dias. E a CNH. A CNH até fiquei um pouquinho preocupado, porque ela não tinha nenhuma tradução, nem nada. Mas eles aceitaram, porque realmente o Tratado de Viena, ele aceita a sua carteira de condução, a sua CNH, sem precisar daquela PID, sabe, aquela permissão internacional de direção, aquilo lá não precisa. Então você não precisa gastar dinheiro com isso. Pelo que eu entendi, eles estavam fazendo tipo uma blitz de lei seca, parecido com o que tem no Brasil, porque eles pediram também para fazer bafômetro. E eu achei até parecido com o Brasil, porque eles perguntaram se queria fazer. Então eu acho que se a gente recusasse, eu não sei o que ia acontecer, mas dava para recusar, porque eles perguntaram, foram bem educados até, e perguntaram se queria fazer e tal, e estava tudo tranquilo, fizemos, não teve problema nenhum. Um outro fato é eles não pediram documento de identificação, pediram só a carta de condução, mas tem que lembrar que a minha carteira, minha CNH não é meu documento de identificação. Se eles pedissem um documento de identificação, eu precisaria ter meu passaporte. Fora do Brasil, meu documento de identificação é o passaporte. Eu sei que no Brasil a gente usa
a CNH como documento de identificação, em qualquer lugar eles aceitam, mas isso é no Brasil. Fora do Brasil, o documento de identificação é o teu passaporte. Então, se eles me pedissem, além da CNH, eu deveria apresentar o passaporte. E se você vai viajar, é óbvio que você vai ter o seu passaporte do lado. Mas às vezes pode acontecer de você ficar numa cidade, uns 2, 3 dias naquela cidade e resolver sair só com a carteira de condução. Isso aí é bom evitar. Se você for sair, nem que seja para dar uma voltinha até a padaria, pega e leva o passaporte, porque você não sabe o que pode acontecer. Você está num país que não é seu, num país que às vezes você não fala a língua, não conhece o idioma, então é bom você ter sempre o seu documento de identificação. Ainda falando sobre direção, eu evitei ao máximo passar em pedágio, por conta, claro, que é um valor que você tem que pagar a mais, porém, às vezes, você anda muito e não compensa, porque você economiza o pedágio e acaba gastando no combustível. A minha vontade de evitar pedágio não era essa, é porque quando você anda no pedágio, por vias pedagiadas, você pega aquele asfalto, você não vê nada de bonito, só uma rodovia sem graça. Quando você pega estradas alternativas, você passa no meio de cidadezinha pequena, passa por paisagens que dificilmente você veria se você fosse pelo caminho tradicional. Então eu passei por muito lugar, eu acho que boa parte das coisas bonitas que eu vi na viagem foi devido a esses percursos alternativos que eu andei pegando. Então eu sempre procuro andar sem pedágio. Porém, algumas vezes eu precisava pegar pedágio. Ou porque eu estava atrasado, por exemplo, teve um dia que já era 1h da manhã e eu devia ter feito check-in no hotel às 11. Então eu já estava muito atrasado. Se eu fosse para uma rua sem pedágio, ia demorar muito mais. Então, nesses casos que eu estou atrasado, eu vou por rua pedagiada, porque pedagiada é muito mais rápido. Sem contar que, às vezes, sem pedágio é muito longe. Às vezes você põe no GPS, sem pedágio, é 5 horas. Você vai numa rua com pedágio, cai para 2, 3. Então, é uma discrepância muito grande. Nesses casos, eu prefiro até ir pela rua pedagiada, porque senão eu vou passar o dia inteiro dirigindo. E eu não gosto de dirigir. E, além disso, eu quero visitar vários pontos turísticos. Eu não quero ficar só dentro do carro. Então, nesses casos, eu também acabo pegando rua pedagiada. A maior parte das ruas pedagiadas que eu peguei foi na Itália. Foi onde é que eu andei mais com pedágio. E na Itália tem um negócio que é bem interessante. Primeiro que a maior parte das cabines são self-service, você paga, mas tem algumas cabines, às vezes, não é sempre, que tem uma pessoa lá. Quando tem uma pessoa lá, é igual no Brasil, você dá o dinheiro, a pessoa te paga, tranquilo. Quando é você que paga na self-service, também é bem de boa. Parece muito com aquelas cabines de estacionamento que tem em shopping, supermercado, sabe que você vai e recebe um ticket, é bem parecido. Inclusive, tem esse ticket nos pedágios da Itália, na França também tem, que funciona assim, ó. A rodovia ela não tem pedágio na rodovia, os pedágios ficam na entrada ou saída da cidade. Então, quando você está dentro da cidade, você vai pegar a rodovia, antes de pegar a rodovia, você passa na cabine do pedágio e você ganha um ticket. Daí você pega a rodovia, anda normal. Quando você for sair da rodovia, você vai entrar na cidade, você passa de novo na cabine do pedágio e daí você insere o ticket e você paga o valor equivalente ao trecho que você andou. Isso eu achei um negócio bem interessante. Então você só vai pagar o trecho que você andou. Se você quiser andar numa rua pedagiada, você paga pelo trecho que andou. Para pagar o pedágio, normalmente você tem um lugarzinho para botar o dinheiro, botar notas e tal, e tem um lugar para pagar com cartão. Só que na Itália eu tive um problema porque eu não achei muito prático, assim, muito autoexplicativo. Porque quando você vai num shopping, alguma coisa assim, que tem aquelas máquinas de estacionamento, você põe o ticket num buraquinho e você enfia o cartão em outro buraco. São 2 buracos. Na Itália, na cabine de pedágio, não. Você enfia o ticket num buraquinho e o cartão vai no mesmo buraquinho. E isso bugou minha mente um pouco, porque eu cheguei lá, eu botei o ticket e depois eu fiquei procurando lugar para botar o cartão de crédito. Onde é que eu ponho o cartão de crédito? E assim eu demorei um pouquinho até entender onde é que era o local, até mesmo porque estava em italiano e eu não entendo italiano, então estava um pouquinho complicado, mas depois que eu entendi, que eu percebi como é que funcionava, foi bem simples. Embora tenha também para você pagar com aproximação, mas eu acabei não pagando com aproximação nenhum pedágio. Depois, mais pra frente, quando eu falar do cartão da Wise, eu vou explicar por que eu não fiz isso. Então, normalmente, quando eu parava, eu tinha que pegar e introduzir o cartão naquele buraquinho que a gente põe o ticket. E a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei com muito medo de a máquina não devolver, porque é um negócio que eu não estou habituado, eu nunca tinha feito dessa maneira. Nessa viagem, eu passei pela Alemanha, pela França, pela Itália, pelo San Marino e pela Áustria. Todos esses países aceitam euro. E passei também pela Suíça e Liechtenstein. Esses países trabalham com o franco suíço. Em algumas cidades, por exemplo, Genebra, aceitava euro. Além do franco, aceitava euro. Tanto em restaurantes, quanto nas máquinas de parquímetro para você estacionar, aceitava euro. Mas, indo mais para cima, em Berna, por exemplo, já não aceitava, só aceitava o franco.
Eu não levei nada em moeda de franco, porque eu estava de carro. Quando você está de carro é tranquilo, você está com o tanque cheio de gasolina, só pegar uma rodovia e seguir, que eventualmente você vai chegar na União Europeia e daí você pode usar os euros para comprar o que você quiser. Então eu não me preocupei em trocar moeda. Assim como eu não me preocupei em pegar um chip, alguma coisa assim, para ter internet. Além disso, eu levei o cartão da Wise. Mais para frente, no final do vídeo, eu vou falar exclusivamente do cartão Wise. Mas eu comprei muito pouco em francos, eu comprei o equivalente a 36 francos só, porque é muito caro. Tanto a Liechtenstein quanto a Suíça é muito caro. Tanto é, para dormir, o que eu fazia? Eu pegava o hotel na França, então eu dormia na França, acordava de manhã, ia para a Suíça, conhecia lá o que eu queria conhecer, voltava para a França para dormir. Porque o mesmo hotel, a mesma categoria na França e na Suíça tinha um valor muito grande, a diferença. Na França um hotel que saía 50 euros e na Suíça saía mais ou menos 200, 250. Era uma diferença absurda. Na Suíça é tudo muito caro, então eu evitava gastar dinheiro lá, me hospedava na França. Eu também fazia supermercado na França, eu comprava bastante sanduíche para levar na viagem. Para vocês terem uma ideia, o mesmo sanduíche, o mesmo tipo, a marca é diferente, mas o mesmo tipo de sanduíche eu pagava R$ 2,49 na França e R$ 3,99 na Suíça. É um valor muito grande, é uma diferença enorme. Até McDonald's, Burger King, essas coisas assim, se você for pagar na Suíça, sai em torno de 1 a 2 euros mais caro do que na França. E o combustível nem se fala. O combustível, tanto na Suíça quanto em Liechtenstein, era em média 2,30, enquanto na França, na Itália, ali na parte mais fronteiriça, é 1,80. Então já dá uma diferença de 50 cêntimos só aí. E quando eu fui para São Marino, eu tive uma surpresa muito grande, porque em São Marino eu conseguia pagar até 1,58. Eu vi combustível a 1,58, então a diferença é enorme, sabe? Se você puder abastecer em São Marino, eu aconselho, porque é muito barato mesmo. Mas agora, se você não consegue ir até São Marino, que é longe, né? É muito longe, e você quiser abastecer o carro, eu aconselho você sair da Suíça, sair de Liechtenstein, porque é muito caro, vai dar uma diferença muito grande. Outra coisa que eu não comentei, mas o combustível, eu acho que todo mundo sabe, aqui na Europa é muito comum você abastecer seu carro. Se eu não me engano, só do ladinho, na Espanha, que tem frentista. Nos outros lugares você abastece o seu carro. Na Itália, até tinha lugar que tinha frentista, e daí você podia escolher ou você abastecer o seu carro ou você abastecer no frentista. Porém, com o frentista era mais caro o combustível. Tinha lugar que chegava a ser 22 cêntimos por litro mais caro se você abastecer com o frentista. Assim, eu acho super justo, porque se você quiser que alguém faça o seu trabalho, nada mais justo que você pagar pelo serviço da pessoa. Então, se você não quiser abastecer, tranquilo, você pode pagar alguém para abastecer. Porém, era 22 cêntimos a mais por litro. É um valor muito alto. Obviamente, eu sempre abasteci, porque é um negócio bem simples. Sobre celular. Eu estava com 2 chips, um da Vodafone e um da WTF. Os dois me atenderam super bem, porém eu senti que a Vodafone tinha um sinal maior. Às vezes a Vodafone estava com o sinal cheio, enquanto o da WTF tinha uma barrinha menos. Também teve alguns lugares, mais no interior, assim, que eu tinha sinal da Vodafone e da WTF eu não tinha. Então, eu achei que a Vodafone foi melhor, mas a WTF não me deixou na mão em nenhum momento. A maior parte das operadoras, elas têm um plano que te permite usar na União Europeia. Então, durante toda a União Europeia, eu consegui usar esses 2 chips. Porém, em Liechtenstein e na Suíça, elas não fazem parte da União Europeia, não tem esse plano. E então, nesses lugares, eu não pude utilizar o celular. Na Vodafone, para vocês terem uma ideia, se eu for utilizar na Suíça, eu vou pagar 0,66 cêntimos a cada 100 kilobytes, ou seja, é extremamente caro. Em Liechtenstein é um pouquinho mais barato, eu vou pagar 24 cêntimos por mega, mas mesmo assim é um valor muito caro. Então, se você puder evitar usar nesses lugares, eu acho melhor. O ideal seria você comprar um chip na Suíça, que se você comprar na Suíça, você consegue usar na Suíça em Liechtenstein, o mesmo chip, sem nenhum acréscimo de valor. Outra coisa, é interessante baixar os mapas. Todos os mapas de todos os lugares que eu fui eu já baixei antes, para evitar algum perrengue de ficar sem sinal. E também eu baixei dicionários. Baixei dicionário de italiano, de francês, de alemão, de inglês. Então, qualquer lugar que eu fosse, eu podia utilizar meu celular mesmo, offline, para poder traduzir as coisas. Isso me evitava aquela necessidade de você ter internet. Assim, como eu disse, eu estava de carro, então para mim era fácil. Qualquer problema que desse, era só pegar o carro e ir andando até fora da União Europeia. Aliás, até entrar na União Europeia e lá meu celular ia funcionar, meu dinheiro ia valer, beleza. Então, se eu tivesse de a pé, provavelmente eu teria levado dinheiro em espécie,
provavelmente não, com certeza eu teria levado alguma coisa em espécie para a Suíça e para Liechtenstein e teria comprado um chip. Eu falei também que eu ficava em hotéis fora da Suíça, que era mais barato. E assim, eu estava de carro, então é uma comodidade, eu posso fazer isso. Mas se você for viajar de a pé, você pode fazer também. Porque da cidade que eu fiquei, na França, tinha de hora em hora, tinha transporte para a Suíça. Então é bem tranquilo. Você pode ficar, mesmo que se você for de a pé, você pode ficar na França e de manhã cedo, acordar cedinho, pegar um ônibus e ir para a Suíça, passar o dia na Suíça e de noite você pega e volta para a França para dormir, porque vai ser muito mais barato. E agora falando sobre o cartão Wise, exclusivamente sobre o cartão Wise. Na verdade sobre os outros cartões também, mas mais exclusivamente no cartão Wise. Eu tive muito problema com ele. Muito problema mesmo. O cartão Wise, ele é um cartão, eu não acho útil no dia a dia, não é que não acho útil, mas eu não acho muito bom utilizar ele no dia a dia. Para mim ele é um cartão que serve mais para viagem. Eu tenho uma certa dificuldade para usar no dia a dia. Tem gente que usa, tem gente que tem só o cartão Wise e é super de boa. Então vai depender de cada um. Para mim, pro dia a dia, eu não gosto muito. Para viagem, eu sempre achei que era uma ótima ferramenta e realmente é uma ótima ferramenta. Eu falei que eu usei só 36 francos na Suíça e em Liechtenstein, porque eu não queria gastar lá, porque era muito caro. E esse dinheiro eu levei no cartão da Wise. Então foi uma mão na roda para mim. Eu paguei pouca coisa na Suíça e em Liechtenstein. Todo lugar que eu paguei, que eu precisei, o cartão da Wise me serviu. Nesses lugares eu não posso reclamar, porque eu gastei pouco, eu tive pouca experiência, mas me serviu super bem. O problema foi na Itália, principalmente, que foi onde eu mais usei o cartão. Lá eu fiquei bem decepcionado. Para começar, tem muito lugar que não aceitou o cartão da Wise, principalmente estacionamento. Não sei porque não aceitava o cartão da Wise em estacionamento. Em vários estacionamentos não aceitaram. E ele é bandeira Visa. Só que isso não significa muita coisa, porque o cartão do CTT e do Activo Bank, eles são também Visa e passaram. Tinha lugares que o Wise não passava e CTT e Activo Bank passavam. E o Moi também passava, mas o Moi é Mastercard, então não dá para comparar muito. Outra coisa, nos pedágios, quando eu ia passar no pedágio, por algum motivo a aproximação de vez em quando não dava. E algumas cabines também de estacionamento, quando eu ia pagar estacionamento, também não dava aproximação da Wise. Na verdade, dava um negócio de segurança, eu não sei exatamente o que era, dava uma mensagem lá, alguma certificado de segurança, então eu tinha que introduzir. E não é nem que eu precisava botar senha, eu só tinha que introduzir ele pegava, engolia meu cartão, cuspia de volta e passava. E nas mesmas máquinas eu testei com o cartão do Activo Bank que passou. Então eu não sei o que é, eu não sei se é uma configuração de segurança. Eu procurei em todo o aplicativo da Wise e eu não achei nada referente a isso. Se é alguma coisa de segurança, não é intuitivo, porque eu queria desligar isso, porque é um saco você ter o cartão de aproximação, você passar e não funcionar, você ter que inserir, sendo que outros bancos eu conseguia, outros bancos não, na verdade o Active Bank que eu testei funcionava, então eu não entendo por que ele não estava funcionando. Isso foi um problema mais específico em algumas cabines de pedágio, então cabine de pedágio eu sempre tinha que inserir ele, e também teve algumas cabines de estacionamento. Agora nos outros lugares, McDonald's, supermercado, até em hotéis, nos outros lugares tudo passou a aproximação. Foi só nesses dois pontos. Na maior parte dos lugares que eu utilizei o cartão da Wise, eu consegui pagar com ele. Eu falei que na cabine de pedágio não passava a aproximação, mas inserindo ele funcionava. Então, nesse quesito eu não tive tanto problema. Porém, algumas máquinas de café ele não aceitou, não sei porquê. Tinha muita máquina de café que ele não aceitava. E também teve, como eu falei, as máquinas de estacionamento. Algumas não aceitavam. Tem parquímetros, a maior parte dos parquímetros que eu tentei utilizar, ele não aceitou também, não sei porquê, sendo que o Active Bank passava, então eu não consigo entender se era alguma coisa de segurança ou realmente o problema com a Wise. Eu sei que não serviu para mim, eu não consegui usar em muitos parquímetros. Teve posto de gasolina que também não aceitou, mas foi poucos. E teve alguns postos que aceitaram, que eu tive uma dor de cabeça incrível. Foi a pior parte, na minha opinião, foi a pior coisa da Wise. Eu deixei pro final porque eu acho que é muito importante e tem que ficar claro o que aconteceu aqui. Que assim, como funciona quando você vai abastecer o carro? Eu falei que tem muitos lugares que não tem frentista. Tem lugar que você vai, abastece seu carro, depois você vai na lojinha de conveniência e paga. E nesses casos, o cartão da Wise funcionou normal. Na lojinha de conveniência funcionou bem de boa. Tem posto de gasolina que você vai, insere o seu cartão, põe a senha, retira o cartão, abastece o carro e daí ele vai terminar lá o processo e ele vai te dar a notinha. Nesses postos de gasolina eu tive problema. Na maior parte dos postos de gasolina que eu abasteci assim, eu tive problema com a Wise. Com o Active Bank eu não tive esse problema. Que o que acontece?
Quando você faz esse processo, a bomba de combustível ela bloqueia um valor, normalmente é 100 euros, eles bloqueiam. Você abastece o carro, depois que abasteceu, a bomba calcula quanto que você abasteceu e te devolve o excedente. Exemplo, eu vou abastecer 40 euros. Então, bloqueou 100 euros, eu abasteci 40, terminei de abastecer, eles devolvem 60. E tanto com o Banco CTT quanto com o Active Bank, era automático. Terminou de abastecer, aparecia lá que foi debitado os 40 euros. Nem parecia que foi bloqueado os 100, eu nem sabia que era bloqueado esse dinheiro. Eu fiquei sabendo depois. Por que eu fiquei sabendo? Porque a Wise não funciona assim. A Wise bloqueia esse dinheiro e eles não devolvem. Eles simplesmente não devolvem. Pelo menos não na hora que você precisa. Muitas vezes eu ia abastecer, eles bloqueavam esse dinheiro e simplesmente eu ficava sem esse dinheiro. Então eu entrava em contato com eles. No aplicativo tem como você pedir o reembolso. E que eu já achei um negócio que até parece feito de má fé, na minha opinião. Porque todo o aplicativo é em português, é tudo em português. Na hora de pedir o reembolso é em inglês. Então, se você fizer uma merda ali, você não recebe o reembolso porque você fez uma merda porque você não conhecia a língua, porque estava numa língua diferente. Eu não entendo qual é a dificuldade de botar tudo em português. Dá a impressão que eles querem que você cometa esse erro, para você não pedir o reembolso, para você ficar sem o seu dinheiro. Isso eu já achei uma sacanagem e isso eu já me irritei. Mas tudo bem, eu conseguia entender o inglês que estava ali, eu conseguia fazer todo o processo, eu pedia reembolso. Em questão de quase mais ou menos um dia, eles devolviam o dinheiro. E me orientaram que isso é normal, que pode levar até 48 horas para eles te ressarcir, que eu não precisava ficar pedindo reembolso, porque em 48 horas eles iam me ressarcir. Agora imagina, se você estiver viajando só com o cartão da Wise, você calculou suas contas certinho, você não tem muito dinheiro, você resolve parar só para botar uns 10 euros de combustível, ali onde você parou tá caro, mas você não quer correr o risco de ficar sem combustível, você põe 10 euros, o que o Wise faz? Bloqueia 100. Daí você vai, anda mais um pouquinho, chega no outro posto de combustível e resolve botar 40. Então, você deveria ter pago 50 euros de combustível, mas o Wise pegou 200 teu. Então, 200 já é um bom valor, sabe? Se você estivesse contando com aquele dinheiro, aquele 150, você se ferrou, porque pode demorar até 2 dias para você receber o dinheiro. Eu achei isso um absurdo, sabe? É um negócio que eu não esperava que fosse acontecer. Assim, por sorte, meu dinheiro não era contado, eu tinha outros cartões, eu estava usando o Wise mais para testar, minha intenção era testar o Wise para ver se eu conseguia viajar só com ele. Eu não tenho confiança de viajar com ele, só com ele. Sempre que eu viajar, eu vou levar outro cartão. E como eu disse, se eu for viajar de a pé, que eu for passar muito tempo no país, eu vou comprar moeda do país, porque eu não consigo ter uma confiança na Wise. Além disso, além de correr o risco de eu ficar sem dinheiro, é uma desconfiança que eu não tinha uma tranquilidade. Quando eu abastecia com o meu cartão do Active Bank, eu ficava tranquilo, porque eu terminava de abastecer, vinha uma mensagem dizendo que foi debitado aquele valor do abastecimento. Então eu estava tranquilo, eu não precisava ficar cuidando do aplicativo, ficar cuidando de nota fiscal, só abastecia e ia embora, sem problema nenhum. Com a Wise, não, eu sempre tenho que pegar a notinha, porque vai que eles não me devolvem esse dinheiro. No atendimento eles falaram que eles iam devolver, que eu não precisava pedir, que era automático. Porém, eu não consigo acreditar neles. Sem contar naquela insegurança que fica. Porque quando eu utilizo outro cartão, eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que vai ser me cobrado o valor certo. Na Wise, por mais que o atendente me falou que ia ser devolvido o dinheiro sem eu fazer o contestamento, eu não tenho essa garantia. Eu fico com medo. Então toda vez que eu parava para abastecer, eu tinha que pegar a nota fiscal. Qualquer lugar que eu usava o cartão da Wise, eu pegava a nota fiscal para garantir. Porque eu preciso ter essa garantia que a Wise não me dá. A viagem inteira, sempre que eu usava a Wise, eu ficava com medo, eu tinha que abrir logo o aplicativo para ver quanto que foi descontado, se foi descontado o valor certo. Se era descontado o valor mais alto, eu tinha que pegar a nota fiscal, eu tinha que ter essa necessidade de ficar guardando nota fiscal para não correr o risco. Porque por mais que eles tenham me falado que eles iam me ressarcir, eu não tenho essa confiança, então eu tenho que guardar todas as notas fiscais que eu utilizo o cartão da Wise e nos outros bancos eu não preciso me preocupar. Então isso foi um ponto que eu achei muito ruim. Não foi em todo posto de gasolina que aconteceu isso. Tinha postos de gasolina que eu passava e funcionava de boa, porém isso aconteceu em muitos postos de gasolina, muitos. Infelizmente, quando eu estava viajando, eu não me liguei de prestar atenção se era numa rede de posto específica, se era um tipo de bomba de combustível específica que dava esse problema. Eu não me liguei nisso, eu só estava preocupado com o meu dinheiro. Então eu não posso dar uma informação 100% correta a respeito de qual era o problema. O que eu posso falar é, se você for viajar, tenta levar dinheiro de outra forma, não só com a Wise. A Wise é muito bom,
na Suíça, em Liechtenstein, eu utilizei, foi da hora. A maior parte dos lugares que eu ia, McDonald's, Burger King, KFC, sempre me ajudou. Porém, por conta desse pequeno problema não, por causa desse grande problema, eu não recomendo andar só com a Wise. É um negócio que eu não, que eu não vou fazer. Sempre que eu viajar, eu vou ter dinheiro de outra maneira. Nem que seja com o meu cartão Nubank, sabe? Nem que eu deixe um dinheiro no banco, no Nubank, para não correr o risco. Porque eu não consigo confiar 100% na Wise. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre essa viagem, porque sempre que a gente vai viajando, a gente vai aprendendo algumas coisas novas, vai quebrando a cara de alguma maneira, porque viajar é passar perrengue, em algum momento você vai passar algum perrengue. Então, eu acho que essas dicas podem ajudar você que está se planejando a viajar, você que quer viajar aqui na Europa. Espero que tenham gostado das dicas e até mais.